Olá, meus amores! Vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa. Vamos dar continuidade no capítulo 5 da nossa apostila do segundo bimestre. Peguem os materiais, meus amores, e vamos lá! Vamos lá então, meus amores! Começamos na ciranda das letras e vamos falar sobre as letrinhas M e N. Antes de começarmos na página 29, vamos ver um vídeo comigo? Na aula de hoje, nós iremos falar do uso do M antes das letras P e B. Primeiramente, vamos recordar o som. As sílabas an, em, in, on, Como vocês podem ver, essas sílabas podem ser escritas de duas maneiras: com M ou com a letra N, fazendo assim o mesmo som. Vamos observar nessas imagens o movimento que a nossa boquinha faz para falar essas letras. M, P, B. Vocês prestaram atenção que os lábios se encontram? Em todas as letras do alfabeto, somente essas três fazem esse movimento. Então, isso vai ajudar vocês a se lembrarem por que sempre antes de P e B, nós usamos a letra M. A boquinha faz o mesmo movimento. Observem nessas palavras o uso da letra M no an, em, in, on, Então, vamos fazer a leitura dessas palavrinhas? Pomba, bomba, tampa, tambor, lâmpada. Todas têm o M antes do B e do P. Já nessas palavrinhas, nós preenchemos a palavra, o som das sílabas com a letra N. Manto, canto, lente, pandeiro e dente. Agora eu quero que vocês observem a imagem, leiam essa frase e descubram qual erro existe ou se tem mais de um erro nessa frase aí. Vou dar um tempo para vocês. Já encontraram? Muito bem. A palavra tromba está escrita com N. E, na verdade, antes da letra B, nós usamos M. E a palavra elefante está escrito com M, mas, na verdade, o correto seria a letra N, pois não tem P nem B na frente dessa letrinha. Acompanhem comigo lá na apostila de vocês agora, meus amores. Número 1. Leia as palavras e separe-as em sílabas. Então, nós temos ali 3 palavrinhas: símbolo, campanha e desmatamento. Na palavra símbolo, nós conseguimos observar as letrinhas I e M, que formam IN. Na palavra campanha, nós conseguimos observar as letrinhas A e M, que juntas ficam AN. E na palavra desmatamento, nós conseguimos observar as duas letrinhas E e N, que formam EN. Na letrinha A, vocês vão pintar as letras M e N nos finais das sílabas, dessas sílabas que nós falamos agora: an, em, in, on ou Na letrinha B, nós vamos identificar quais letras aparecem depois da letra M. E na letrinha C, que letra aparece depois do N. Então, vocês vão observar ali naquelas palavrinhas e vão escrever na linha ao lado. Agora, nós temos uma caixinha, vamos acompanhar a leitura comigo. Usa-se M antes das letras P e B. Por exemplo, tempo, lâmpada, umbigo e samba. Antes das outras consoantes, usa-se N.
Por exemplo, gente, bandeira, canção e confete. Na número 2, vocês vão escrever o nome dos elementos representados nos desenhos, prestando atenção no uso da letrinha M e N, lembrando sempre que antes da letra P e B vem M, e antes das outras consoantes, nós usamos a letrinha N. Então, ali nós temos onça, canguru, pomba, elefante, manga, morango, melancia e carambola. Na número 3, vocês vão pesquisar em jornais e revistas palavras que a letra M e N aparecem no final das sílabas e vão colocar em uma folha de papel e vão colar no caderninho de vocês. Acompanhem comigo lá na apostila de vocês. A leitura entrou na roda. Vamos reler a tira 3 e vamos fazer o que está se pedindo. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Vamos interpretar então essa tirinha. Letrinha A. Quem são os personagens dessa tira? Nós temos 2 personagens ali. Letra B. O que Chico Bento estava fazendo? Letra C. Que tipo de árvore Zé Lelé achou que Chico Bento estava plantando? Letrinha D. Chico Bento disse que estava plantando uma árvore de esperança. O que ele quis dizer com isso? E letrinha E. Você concorda com o Chico Bento? Por quê? Essa resposta é pessoal. E na letrinha F, qual foi a reação de Zé Lelé ao ouvir a resposta de Chico Bento? Ele ficou aborrecido, ou seja, ele ficou bravo? Ele ficou alegre ou ele ficou surpreso? Isso vocês vão ver no detalhezinho da imagem do Zé Lelé, ali ao lado direito da questão F. Número 2. Que características dos personagens passam a imagem de que eles vivem no campo? Vocês observaram que o Chico Bento e o Zé Lelé estão descalços e usam um chapéu de palha? Essa é uma das características desses personagens, que além de amarem e cuidarem da natureza, eles usam uma variedade linguística própria de algumas pessoas que moram no campo. Número 3. Leia o diálogo entre Zé Lelé e Chico Bento e faça o que se pede. Observem que para caracterizar o modo de falar dos personagens, o autor trocou ou retirou algumas letras das palavras. Vamos ler comigo de novo essa tirinha. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Na letrinha A, vocês vão grifar as palavras em que há troca ou falta de alguma letra. E na letrinha B, vocês vão reescrever o diálogo acrescentando a letra que foi suprimida ou substituindo a que foi trocada nas palavras que você grifou. Então, aqui na letra B, vocês vão reescrever todo esse diálogo, só que escrevendo com as letras corretas, colocando todas as letrinhas que faltaram, as letrinhas erradas pelas letras corretas. Eu vou ler para vocês da forma correta como ficaria, e vocês vão reescrever ali na letrinha B. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Letra C. A fala dos personagens lembra uma variedade da língua falada por pessoas de algumas regiões do interior do Brasil. Que variedade é essa? Ela é uma variedade caipira ou é uma variedade urbana?
Esse tipo de fala a gente vê mais no campo, né, por pessoas caipiras do interior, ou na verdade é uma fala de pessoas que moram na cidade, moram numa área urbana, né, de centro. Número 4. Leia as formas de registro a seguir e assinale a que se aproxima mais de sua pronúncia. Agora, vocês vão pronunciar essas frases da forma que vocês falariam normalmente. Eu vou dar exemplo do jeito que eu falo. Eu falo não de esperança. Perceberam que eu falo de em vez de de? Esse modo de falar, na verdade, é uma variedade linguística aqui da nossa cidade de Penha, né? Da região do Vale do Itajaí até Florianópolis. Aqui na nossa região, nós temos um sotaque bem forte e bem diferente. Nessa página, nós vamos perceber que a escrita é a representação da fala, mas nós não falamos como nós escrevemos. Nossa pronúncia nem sempre corresponde à forma escrita. Por exemplo, muitas das palavras que nós pronunciamos com i final são escritas na norma padrão com a letra e. O mesmo ocorre com o som final u, que se grafa com a letra o, na verdade. Para caracterizar a fala do Zé Lelé e do Chico Bento, o autor utilizou recursos como a troca e a retirada de algumas letras das palavras. Acompanhem comigo agora ali na página 32 da apostila de vocês. E não i, o e não u, em sílabas átonas em final de palavra. Todas as palavras têm somente uma sílaba forte, que é chamada de sílaba tônica. As demais são átonas, ou seja, são as sílabas fracas. Número 1. No texto a seguir, para marcar a pronúncia de uma das variedades da língua portuguesa, algumas palavras foram escritas com i em vez de e outras com u em vez de o. Vamos ler o texto com atenção. Eu vou ler como está escrito, tá certo? Chico Bento é um personagem que representa a pureza e a simplicidade. Usa chapéu de palha e toca modas de viola. Vive nadando no rio, pescando, dormindo, na rede e brincando com seus amigos. Tem um carinho enorme pelos animais do seu sítio, como a vaca malhada, a galinha Giselda e o porquinho torresmo. Vocês perceberam que algumas sílabas foram grifadas, né? Essas sílabas grifadas são as sílabas que foram alteradas para o modo de falar, né, na variedade da língua portuguesa. Número 2, vocês vão reescrever o texto fazendo as alterações a seguir. Nas sílabas pintadas de amarelo, vocês devem escrever com e não i. Por exemplo, que, ali na parte que representa, o que é escrito com e, na verdade. A gente fala aqui, mas é escrito com e. Se escreve que. E nas sílabas pintadas de verde, devem ser escritas com o e não u. Por exemplo, porquinho. A parte ali do porquinho torresmo. Porquinho, na verdade, se escreve com o. É porquinho. Então, vocês vão reescrever todo aquele texto, só que vão trocar, né? Vão escrever da forma correta. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o sufixo eiro ou eira. Mas precisamos primeiro saber o que é sufixo. Bom, sufixo é um afixo, ou seja, um termo que se une ao final de uma palavra primitiva, a palavra original, formando então uma nova palavra. O sufixo é responsável pela criação de outras palavras, as chamadas palavras derivadas, ou seja, palavras que são formadas a partir de uma palavra original, de uma palavra primitiva. Na língua portuguesa, nós temos vários tipos de sufixos, mas hoje nós falaremos sobre o sufixo eiro
ou o sufixo eira. Este último trata-se das variações de gênero, ou seja, masculino e feminino. Vamos a um exemplo de sufixo com o eiro ou eira. Temos aqui a palavra pedra, mas o sufixo eiro fica pedreiro, ou então com o sufixo eira, que fica pedreira. Vamos a outros exemplos. Vamos usar o sufixo eiro. Cavalo, cavaleiro. Brasil, brasileiro. Ferro, ferreiro. Açúcar, açucareiro. Vamos agora para exemplos com o sufixo eira. Brasil, brasileira. Copo, copeira. Jardim, jardineira. Verdade, verdadeira. Então, aqui na página 33, nós vamos falar sobre o sufixo eiro ou eira. Na número 3, vamos reler a pergunta que o Zé Lelé fez ao Chico Bento. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Então, aqui na letrinha A, nós vamos copiar os nomes das frutas que foram citadas nesse quadrinho acima. Podem ver que o Chico estava plantando uma árvore de goiaba, uma de jaca e outra de manga. Então, são essas 3 frutinhas que ele estava plantando. Na letra B, você conhece alguma dessas árvores frutíferas? Já viu uma goiabeira, uma jaqueira ou uma mangueira? Olha só, aqui nós estamos falando de goiabeira, jaqueira ou mangueira, que é o nome dado a essas árvores frutíferas. Goiabeira é o nome da árvore que dá a fruta goiaba. Jaqueira é o nome da árvore que dá a fruta de jaca. E mangueira é o nome da árvore que dá a fruta de manga. Letra C. Leia e grife a parte igual dos nomes dessas árvores frutíferas. Grifar é sublinhar, é fazer um risquinho embaixo. Vocês vão sublinhar, então vão fazer um risquinho na parte igual dos nomes dessas árvores frutíferas. Nós temos então goiabeira, jaqueira e mangueira. Podem ver que a parte igual é eira. Vocês então vão sublinhar a parte que se repete, ou seja, eira. A parte que você grifou chama-se sufixo. Número 4. Utilize o sufixo eiro ou eira para formar o nome das árvores que dão os seguintes frutos: banana, figo, laranja, pera, abacate, amora, limão, caqui, ameixa e jabuticaba. Por exemplo, a fruta banana. O nome da árvore é bananeira. Olha só, bananeira. Nós colocamos o termo, o sufixo eira, ali na continuação da palavra banana. Figo, figueira, e assim por diante. Número 5. Leia as frases e vamos completar elas. Letra A. O pêssego é o fruto do... Vocês vão colocar o nome da árvore que dá a fruta do pêssego. Letra B. A... Tem um risquinho. É a árvore que dá maçãs. Então, como é que se chama o nome da árvore que dá maçã? E letra C. A árvore que dá cerejas é chamada de... Então, vocês vão preencher ali com o nome da árvore que dá a fruta cereja. Agora, falaremos sobre o uso das letras S, SS, cedilha e C.
Em algumas palavras, apresentam o mesmo som, como, por exemplo, símbolo, progresso, cabeça e jaci. Porém, isso não é uma regra para todas as palavras. Vamos então conhecer algumas regras da língua portuguesa quanto ao uso dessas letras. Vamos falar primeiro das regras quanto ao uso do S. Toda palavra iniciada com a letra S apresenta o fonema do S. Exemplo, sapo. Se estiver entre duas vogais, apresenta o fonema do Z. Exemplo, casamento. Como assim, professora, entre duas vogais? Vamos observar as letras que vêm antes e depois da letra S. Neste caso, o S não está no início da palavra, e sim no meio dela. Eu vou observar se o que vem antes é uma vogal, neste caso é a vogal A, e se o que vem depois também é uma vogal, que neste caso é outra vogal A. Quando isso acontece, a letra S apresenta o fonema do Z, ou seja, ele fica com o mesmo som do Z, como na palavra casamento. E quando estiver entre uma vogal e uma consoante, também apresenta o som do S, como na palavra cansado. Aqui, o S também está no meio da palavra. Antes do S, nós temos uma consoante, que é a letra N. Depois do S, nós temos a vogal A, ou seja, ele está entre uma consoante e uma vogal. Nessa situação, o S apresenta um som do S e não do Z. Vamos agora para algumas regras quanto ao uso do SS. Nenhuma palavra inicia com SS. É usada para representar o som do S quando estiver entre duas vogais. Exemplo, pássaro. Aqui, o SS nos traz o som do S e não o som do Z. Mas por que, professora, se na palavra cansado ele também tem o mesmo som e é com um S apenas? Porque na palavra cansado ele está entre uma vogal e uma consoante. Nessa situação ele está entre duas vogais. Veja que antes do SS nós temos a vogal A e depois também. Então, todas as vezes que estiver entre duas vogais, nós devemos usar SS. Agora, vamos a algumas regras quanto ao uso do cedilha. Nenhuma palavra inicia com cedilha. É usado sempre antes das vogais A, O e U. Ou seja, vocês nunca irão encontrar o cedilha junto com as vogais E e I. Temos aqui o exemplo de caçador, poço e cupuaçu. Veja que depois do cedilha, nós temos as vogais A, O e U. Agora vamos para a prática. Letra S, SS, cedilha e C. Número 6. Leia as palavras e observe as letras destacadas. Símbolo, progresso, cabeça e jaci. Todas essas palavras possuem o mesmo som. Letra A. Copie as letras destacadas, as letras que estão em negrito, ou seja, ela está mais escurinha, né? As letras destacadas é a letra S, SS, cedilha e C. Letra B. As letras destacadas são iguais ou são diferentes? Letra C. O som que elas representam é igual ou é diferente? Número 7. Leia as frases a seguir e complete as palavras com as letras S, SS, cedilha ou C. Se tiver alguma dúvida, consulte um dicionário. Letra A.
A vida de milhares de espécies de animais herbívoros depende das árvores. São elas que fornecem os frutos, as folhas e o néctar das árvores. Letra B. As árvores servem de abrigo para muitos animais, como macacos, bichos preguiça e pássaros. Letra C. As árvores estão ameaçadas por causa da ação do homem. Todos os anos, uma grande área é destruída por incêndios. Letra D. A destruição das florestas também é causada pela derrubada ilegal de árvores, pelo avanço da agricultura e da pecuária e pela expansão das cidades. Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida quanto ao uso do S, do C cedilha, do SS ou do C, vocês podem estar procurando no dicionário ou no dicionário online também que tem no Google. Na aula de hoje, falaremos sobre o gênero textual cartaz de campanha. O cartaz de campanha é um gênero marcado especialmente pela função informativa, ou seja, a função de transmitir uma informação e também pela função apelativa. Como assim, professora? Bom, ele também tem a função de convencer ou seduzir o leitor. Geralmente, muito usado em propagandas publicitárias, tem por objetivo de convencer ou seduzir determinado público. Esse gênero é facilmente encontrado nas ruas, mas também em escolas, restaurantes, postos de saúde, estando em locais onde passam muitas pessoas. Dependendo do objetivo, são elaborados diferentes tipos de campanhas publicitárias. Há aquelas que visam lançar um produto ou serviço e outras que visam a conscientização. Para entender a mensagem veiculada pelo texto, é fundamental observarmos as linguagens verbais e não verbais. Vamos ver este cartaz de campanha publicitária com o objetivo de lançar um produto. Bom, na linguagem verbal para esse gênero, são apresentadas as mensagens de forma clara e objetiva, com textos curtos, na maioria das vezes com apenas uma frase, curta e objetiva. Neste caso, temos aqui um presente para fazer história no Dia das Mães. Frase curta e objetiva. Essa frase é chamada de slogan, que tem por objetivo chamar a atenção do leitor. Aqui temos um exemplo de cartaz de campanha. Ele tem por objetivo lançar um produto, ou seja, esse cartaz está divulgando um produto. E o objetivo dessa campanha é seduzir o leitor a comprar esse produto, no caso, um perfume. Observem o slogan: um presente para fazer história no Dia das Mães. Essa frase curta e objetiva tem como função chamar a atenção do leitor e fizemos a leitura dessa mensagem por meio da leitura verbal, pois é um texto escrito. Agora, vamos observar pela leitura não verbal. Aqui temos a imagem de uma embalagem de perfume, do qual se trata a campanha, e também a imagem de uma mãe junto de seu filho. Ambos parecem estar satisfeitos e felizes. Vocês conseguem ver alguma semelhança entre o slogan, que é esta frase, um presente para fazer história no Dia das Mães, e esta imagem? Bom, as imagens, tanto esta com a mãe e o filho, como esta com o perfume, usadas nesse cartaz, estão relacionadas ao slogan. Ambas as imagens e o slogan se complementam.
e levam à compreensão ao leitor de qual a mensagem que essa campanha quer transmitir. Agora, vamos observar esse cartaz de campanha de conscientização que vocês possuem na página 35 do LDI de vocês. O que podemos identificar por meio da leitura verbal? Bom, aqui em cima temos a seguinte frase: querem desmatar metade da Amazônia. É uma frase curta e objetiva. Esse é o slogan do cartaz. Mais à frente, aqui nesta parte, temos uma informação complementar. Assine contra o projeto de lei que ameaça as florestas brasileiras. E aqui, o site para assinatura eletrônica. Bom, agora vamos fazer a leitura não verbal por meio da imagem. Temos um animal representado. E vocês sabem que animal é esse? É um mico-leão dourado. É um animal em extinção, nativo das florestas brasileiras. Mas tem mais coisas sobre essa imagem desse animal que podemos ler. Bom, ele é formado por duas representações diferentes. De um lado, a representação verde, uma cor viva, né? Ou seja, essa cor verde representa a vida na floresta. Do outro lado, por galhos secos e queimados, uma parte morta da natureza. O que isso significa? Bom, que metade do animal foi destruído, assim como querem fazer com as florestas, de acordo com esse cartaz. E por que um mico-leão dourado? Porque é uma espécie que corre o risco de deixar de existir. Se não cuidarmos do meio ambiente e protegermos as florestas, o que poderá acontecer daqui a alguns anos? Não sabemos exatamente, mas sabemos que tudo que não cuidamos e desperdiçamos um dia se acaba. E como vocês viram nos vídeos anteriores, as florestas são muito importantes, pois a floresta é fundamental para a manutenção de nossa sobrevivência em vários aspectos, tanto pela chuva, quanto pela preservação do solo, pelas propriedades medicinais presentes na vegetação e também porque ela é a casa de muitos animais. Bom, falando em leitura não verbal, é possível encontrarmos um cartaz de campanha sem texto escrito? Bom, sim. Veja esse como exemplo. Ao encontrarmos esse tipo de cartaz com essa imagem em qualquer ambiente, já entende-se que ali é local onde se pode descartar o lixo. Bom, aqui na página 35, nós já fizemos a leitura do cartaz de campanha de conscientização, que é do mico-leão dourado, né? Animal em extinção. Vamos responder as seguintes questões. Número 2. Na imagem desse cartaz, há um mico-leão dourado ou há árvores sendo derrubadas? Nós temos então duas opções. O que nós conseguimos ver é um mico-leão dourado. Número 3. Ainda sobre a imagem, responda as questões a seguir. Letra A. Qual parte da imagem do mico-leão dourado representa a vida na floresta? E letra B. Que cor representa a vida na floresta? Qual é a cor que está em destaque nesse cartaz de campanha de conscientização? Agora, na página 36, vamos dar continuidade nas questões referentes ao cartaz de campanha de conscientização que vimos na página 35. Letra C. O que representa a parte de trás do mico-leão dourado? Número 4. Vamos reler esse trecho. Querem desmatar metade da Amazônia. Assine contra o projeto de lei que ameaça as florestas brasileiras em meiaamazonianão.org.br. A. Esse texto representa uma frase curta e que chama a atenção do leitor,
Esse é o slogan da campanha. Vocês vão copiar o slogan da campanha. Lembrando que o slogan deve ser curto, ter palavras de fácil memorização e, a depender do tipo de campanha, ser visto como um convite, um alerta, entre outros. Também é uma frase de impacto, facilmente reconhecida pelos leitores nas diferentes peças publicitárias em que aparece. Então, o slogan tem que ser um convite, algo que seduza esse leitor. Letra B. A imagem apresentada tem relação com o slogan porque mostra um mico-leão dourado ou porque o que acontecerá se metade da Amazônia for desmatada. Então, a imagem ela apresenta uma relação com o slogan. A imagem apresenta uma relação de um mico-leão dourado ou porque ela tenta mostrar o que acontecerá se metade da Amazônia for desmatada. E letra C. De acordo com o cartaz, que atitudes as pessoas devem tomar? No próprio cartaz está escrito que as pessoas devem assinar contra o projeto de lei que ameaça as florestas brasileiras, no site apresentado no cartaz, certo? E número 5. Qual é a finalidade desse cartaz? Por que ele foi escrito? O que eles queriam com esse cartaz? Agora, nós temos uma sessão, a palavra é sua, que seria uma conversa entre nós dentro da sala. Mas como nós não podemos ter essa conversa, vocês podem colocar aqui nos comentários o porquê é importante proteger as florestas e o que você acha que é preciso fazer para proteger as florestas. A página 37 vocês não precisam fazer, porque seria um trabalho a ser feito lá na escola com nossos colegas. No próximo vídeo, vamos dar continuidade no capítulo 6, De Olho nas Nuvens, da nossa apostila de português. Não esqueçam de deixar nos comentários o nome completo de vocês como forma de chamada. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!